queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JF Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Richard Mendes, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai você? Olá, meu irmão, paz do Senhor para você e todos os irmãos que estão nos acompanhando. É uma honra, um privilégio estar aqui juntamente com vocês e creio que vai ser bênção. Amém. Só alegria? Só alegria. Meus amigos, apesar de falar só alegria, a gente tem que dar graças a Deus pelo nosso país, viu? Que é paz dia e noite. Mas, infelizmente, o mundão que a gente está vivendo está em guerra, né? Uhum. Então, é um absurdo que a gente vê por... Eu estava vendo até uma reportagem esse dia de uma fila de pessoas indo pegar comida, alimento, e uns indivíduos atirando. Aí você pensa assim, Jesus ele veio trazer paz, e o povo, o homem, né, em si, ele quer trazer contenda, quer trazer guerra, matando o tal do ser humano. Devia gastar dinheiro para cessar fome no mundo, né? Quer gastar dinheiro com guerra, com bomba, com isso e aquilo. Então vamos orar, porque a guerra não é de Deus, a batalha não é de Deus. E estamos vivendo em momentos muito difíceis por aí. Hoje o abraço vai para Josiel Silva, que mora em Araraquara, São Paulo. Um abraço também para a Ana Paula, que mora no bairro Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo. Meus amigos, continua também o sorteio do Pix de 150, viu? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, vamos sortear o Pix de 150. Nos ajude nessa caminhada. Cada um fazendo lá, compartilhando, rapidão sai, a gente vai para o próximo brinde já pela graça de Deus. Meu amigo Richard, Tiago 1:19 relata: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Queria antes, porém, agradecer, a oportunidade de estar aqui neste canal. Deus abençoe a vida do Jair e multiplique mais ainda a sua vida, seu trabalho, e creio que é um projeto já consolidado e que vai além ainda. Agradecer também ao meu amigo de longa data, o Daniel, Deus abençoe, minha esposa. E esse texto na qual o Tiago nos fala, ele orienta justamente a gente usar de sabedoria. Eu diria que até um fruto do Espírito. Você saber gerenciar suas emoções. Você tem que ser tardio em irar-se, você tem que ser mais pronto em ouvir. Então, o Tiago ele dá esse conselho para as nossas vidas. Então, como a gente falou ali antes de entrar aqui na gravação, né, geralmente o sistema do Evangelho, sem trazer para esse versículo, é ouvir, né? Sim. Estar disposto a ouvir, não discussão ou debate em si. Presbítero Richard, qual a mensagem para essa tarde? Meu amigo, Deus colocou aqui no meu coração, eu estava preparando uma mensagem, todavia o Senhor tocou para mim falar sobre o Salmo de número 23, e hoje pela manhã no devocional, minha esposa também propôs esse Salmo, ela nem sabia, então o Senhor confirmou. E quero, ao longo do tempo, discorrer pelo menos alguns versículos, se possível, na medida, a gente vai falando um pouco. O Salmo de número 23, o verso de número 1, começa dizendo: O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. A gente sabe que o livro de Salmos em si, ele tem uma divisão bastante peculiar, justamente no conceito lá do povo judeu. Pelo menos ele é dividido, diferente da nossa classificação, em 5 livros. Esses 5 livros têm suas repartições, e o maior autor dentre todos os salmistas é justamente Davi. É imputado a ele que pelo menos ele compôs cerca de 73 salmos. Quem mais chega próximo dele é Asaf, que fez 12, e outro que vem logo em seguida são os filhos de Coré, ou de Corá, dependendo da sua tradução bíblica, e depois vem 2 intitulados a Salomão e 1 a Moisés. Davi, ele tem uma comunhão muito vasta com Deus. Ele mesmo começa dizendo: o Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. O detalhe que Davi está falando não alguma coisa que ele não tem conhecimento de causa. A gente sabe que ele inaugura justamente sua caminhada cristã, sua caminhada com Deus, cuidando de ovelhas.
E era muito comum, segundo a história, o salmista ele empregar o que ele fazia ao longo do seu trabalho, da sua labuta, e aplicar com uma espécie de louvor, com uma espécie de oração, que é o sentido mesmo dos salmos, que também são considerados poemas líricos. Davi sabia muito bem que a história vai nos falar que todo pastor ele levantava entre 4 a 5 horas da manhã, e ele tinha uma missão bastante específica. Era pegar justamente o seu rebanho, as ovelhas, e levá-la a águas tranquilas e também a pastos verdejantes, para que elas pudessem se alimentar, para que elas pudessem realmente estar junto do pastor e passar todo este período. Davi ele falava justamente sabendo sobre essa vida, sobre o que ele iria fazer. O detalhe que era muito comum o pastor ir falando, o pastor às vezes cantando, como era no caso de Davi, para que as ovelhas pudessem estar muito atentas à voz do seu pastor. O detalhe é que ao longo dessa trajetória dele, ele teve muitas experiências com Deus. O que eu mais gosto, se você pegar, Jair, o Antigo Testamento, você vai ver aquela expressão Deus de Abraão, Deus de Isaque, ou Deus de Jacó. Mas quando você percebe justamente o salmista Davi fazendo referência ao Senhor, ele começa a dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. A gente pode se aprofundar também nesse texto, porque no original hebraico é o Senhor, é meu pastor e de nada terei falta. Ou se você preferir no grego, é o Senhor, Ele é meu pastor e não terei falta de coisa alguma. Tamanha a confiança que Davi tinha no Senhor. A gente sabe muito bem que quando ele se dispôs a lutar contra o gigante, e o pessoal considerando a estatura física dele, que tinha cerca de 17 anos, ele contou das experiências que ele passou no pasto. Ele disse que sempre que vinha um leão ou até mesmo um urso, ele fazia questão de lutar contra aqueles predadores para proteger uma ovelha. Então imagine justamente Davi quando está compondo esse salmo, provavelmente no pasto, provavelmente na sua labuta diária. Eu acredito que ele pensou: se eu, um ser humano limitado, luto com leão, luto com urso por causa de uma ovelha, imagine o Deus Todo-Poderoso. Por isso Davi confiava na segurança de estar guardado pelo Senhor, e ele afirma: o Senhor, Ele é meu pastor. Em outras palavras, Davi está dizendo: quando eu sou ovelha do pastor Todo-Poderoso, eu estou guardado, eu estou protegido, e nada, absolutamente nada pode me atingir, pode me tirar da presença dele. É por isso que Jesus mesmo nos fala em João capítulo 10, verso de número 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Era muito comum também, na ocasião, quando o pastor ele direcionava as ovelhas, e às vezes tinha umas espécies de curral, o pastor, para proteger o seu rebanho, ele ficava na porta. Então, se as ovelhas dentro do curral quisessem sair, teria que passar pelo pastor, que ele ficava na porta ou sentado ou até mesmo de pé. Jesus mesmo nos fala, justamente um texto que eu gosto muito, Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 7, Jesus diz: eu sou a porta por onde as minhas ovelhas passam. Predador não poderia entrar, as ovelhas poderiam sair só mediante o pastor chamar. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta por onde as minhas ovelhas passam. Quando você tem essa confiança em Deus, quando você está guardado pelo Senhor, nada, absolutamente nada, pode te tirar da presença de Deus, porque Jesus, o nosso pastor, ele também é a porta. O verso 2 e o verso 3 do Salmo de número 23 vai nos trazer verdades grandiosas. Perceba, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Perceba, Jair, que quando Davi está fazendo menção justamente que uma vez no local onde o pastor direcionou seu rebanho, lá ele poderia repousar, ele poderia descansar e até mesmo refrigerar a sua alma. Quando nós estamos sendo guiados por Deus, quando nós estamos direcionados pelo Senhor, tem descanso físico e tem descanso espiritual. Davi, ele é bem claro, ele está na posição agora de ovelha, ele está confiando no seu pastor, e por onde esse pastor está guiando ele, são por lugares também de descanso e também aonde tem águas tranquilas. Era muito comum, se você pesquisar, principalmente no Oriente Médio, o pastor em si pegar as ovelhas, que são animais muito medrosos, elas se assustam com água, elas se assustam com o ambiente, e levá-la até no braço para águas tranquilas, para que elas possam também se alimentar, se hidratar. Davi está se colocando nessa posição, que quando ele estiver com temor, quando ele estiver com medo, nem que o próprio pastor pegue ele pelo braço e leve ele a águas tranquilas e a águas de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicando para os nossos dias, você percebe que nós estamos vivendo uma geração onde a ansiedade tem sido permanente, onde pessoas têm sido acometidas pelo mal do século, que é a depressão. A gente sabe, fora as doenças psicossomáticas, por ambiente de trabalho e entre outras coisas que a gente conhece. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 8, ele afirma uma verdade categórica. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de número 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Jesus nos dá um conselho lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo dá um conselho na epístola aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Não andeis ociosos por coisa alguma, mas tornai tudo conhecido mediante a oração. Eu gosto muito disto porque Paulo está dizendo, em outras palavras, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você estiver completamente machucado, é para você falar tudo isso com o Senhor em oração. Na oração, irmão Jair, é o único lugar que Deus permite você falar tudo, mas desde que você fale tudo com Ele. Na oração é o único lugar na qual você pode se derramar na presença de Deus, que Ele, mediante o seu Espírito Santo, Ele pode te consolar, pode te levantar. Ora, a oração, ela é tão fantástica que você pode rasgar o seu coração e o Senhor estender a sua mão e te levantar. Quantas vezes, falo por mim mesmo, a gente vai aos pés de Jesus na oração, triste, cabisbaixo, mas passando este período com o Senhor, você se levanta cheio da presença de Deus e cheio de ânimo para justamente falar com o Senhor. Davi, ele está aplicando isso para as nossas vidas, que quando você está guardado pelo sumo pastor, você tem descanso físico e também você tem descanso espiritual, porque Deus, na sua magnitude, ele cuida da gente. Bendito seja o nome do Senhor. Só correndo aqui, o verso de número 4 diz-nos uma verdade tremenda: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi não está dizendo se eu passar pelo vale da morte. Davi está dizendo ainda que eu ande, ainda que eu passe por esse vale da sombra e da morte. Perceba que na nossa caminhada cristã, este vale pode chegar a qualquer momento. Este vale pode bater na nossa porta. Mas Davi tem a certeza que, embora o vale seja um lugar de medo, seja um lugar frio, seja um lugar escuro, onde a única expectativa seja a morte, há uma verdade implícita nesse texto. Independentemente disso, Davi está confiando em quem vai passar com ele justamente por este período. Davi, ele está afirmando que, embora ele possa passar, caminhar por esse vale,
O importante é o que o Deus Todo-Poderoso está andando com ele, está caminhando com ele, está de mãos dadas com ele, passando pelo vale. A gente sabe muito bem que o ímpio também passa pelo vale, só que o ímpio passa pelo vale sozinho. Mas eu e você, mediante as dificuldades da vida, mediante as provações que possam nos alcançar, a gente não vai passar por elas sozinho. Nós temos confiança que Deus, o nosso pastor, estará conosco, seja nos montes e também nos vales, seja na alegria, mas ele também está na dor, seja na adversidade, mas ele é tão carinhoso, ele é tão bondoso e quer ter um relacionamento ímpar conosco, que também anda conosco nos vales da sombra e da morte. Davi, ele nos fala que quando você possa passar por esse vale, o que Deus tem reservado para nós. Davi, no verso 5 diz: ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu estava observando esta expressão e eu fui pesquisar. Quando as ovelhas estão no lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas, o pastor tinha que ficar bem de olho, bem esperto, porque poderia vir urso, leão ou lobo pegar uma das ovelhas. Mas um dos maiores perigos era justamente os insetos, que poderiam distrair as ovelhas facilmente. Então era muito comum o pastor pegar uma espécie de vaso cheio de azeite e derramar na cabeça da ovelha, justamente para que ela não possa se distrair e para que ela pudesse estar concentrada na voz do seu pastor e sendo guiada até onde o pastor queria levar ela. Em outras palavras, aplicando para os nossos dias, nós somos uma geração das facilidades, onde a tecnologia tem sido inegavelmente presente no nosso dia a dia. Mas quantos de nós nos distraímos com pequenas coisas? Passamos horas e horas nas redes sociais e às vezes isso até impacta no nosso devocional, na nossa oração, na nossa leitura bíblica. São pequenas coisas que nos afastam, são pequenas coisas que nos levam para longe da presença. Davi, ele diz que quando nós estamos sendo direcionados para uma mesa, é necessário também, uma vez lá, que a gente unja a nossa cabeça com óleo. E vocês sabem muito bem que um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, é o azeite. Então, para a gente passar pelo vale, passar pelas dificuldades, temos que ter azeite de reserva e temos que ser cheio de azeite. Davi, na posição de pastor, derramava azeite na cabeça das ovelhas, e ainda que os insetos viessem, elas sabiam que elas estavam cheias para ouvir a voz do seu pastor, para ir aonde ele tinha direcionado para elas, porque uma vez fazendo isso, havia uma mesa preparada. Na presença dos adversários, havia um lugar de recompensa, porque uma vez que você passa pela tribulação, uma vez que você passa pela provação, não tenho dúvidas que tem galardão de Jesus para a sua vida, tem presença de Deus instaurada na sua casa, e com certeza você vai viver o melhor do Senhor. O último versículo nos diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto, a bondade, pegando no original a palavra seguir, no original quer dizer perseguir, mas qual que é o contexto disto? É simples. Se porventura, Jair, eu fosse ficar hospedado na sua casa, lá no tempo antigo, você tinha o direito de salvaguardar minha integridade física, e era muito comum você separar duas pessoas para, uma vez que você não pudesse estar me mostrando a cidade, você guiasse, instruísse essas pessoas para estar juntamente comigo. Davi está dizendo o seguinte, que bondade e misericórdia me seguirão. Ele está dizendo: eu vou habitar na casa do Senhor, e porventura, se por acaso eu tiver que conhecer mais, sair mais, ele não vai me deixar sozinho, porque bondade e misericórdia me seguirão, ou no texto no original, me perseguirão para todos os
os dias da minha vida. E Davi, é claro, ele não vai habitar um dia, ele não vai habitar uma semana, mas ele vai habitar para todo sempre na casa do Senhor, na presença do Senhor. É por isso que ele afirma: o Senhor, ele é o meu pastor e não me faltará. Amém, meu irmão. Boa palavra, viu, irmão Richard? Deus abençoe grandemente o senhor e a família do senhor. Richard Mendes, presbítero, preletor, congrega na AD Belém Padre Anchieta, Campinas, São Paulo. Deixa o contato do irmão para pregar nas igrejas aí, irmão. Meus irmãos, vocês podem entrar em contato aí comigo mediante aí o Instagram, né, que é o que eu mais uso, @Richard Mendes Oficial. Agora deixa eu me lembrar que o meu número, que às vezes eu me esqueço, é 19983252962. Acredito que acertei. Esse é o número, assim, sim. Coisa busca pelo Instagram. E essa ideia deixou o contato até bom, né? Porque às vezes as pessoas falam: a gente tem dificuldade para achar alguém para pregar. Sim, sim. Então, só acompanhar aí que tem umas mensagens bonitas, pode levar. E umas pessoas bem aí honestas mesmo. E tem na área do musical também, é bênção pela graça de Deus. Quer dar um abraço para alguém, irmão? Meu amigo, quero novamente aqui externar minha alegria de ter passado esse período aqui com os irmãos. Deus continue abençoando, que Deus continue prosperando esse lindo trabalho. E mandar um abraço aí pro pessoal e vamos para cima, hein? Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, marca 2 ou 3, porque você não sabe, às vezes você está compartilhando um vídeo e tem alguém necessitando desta palavra. Não somente esta, mas ainda as que virão, ainda as que estarão presentes. Então, se inscreva no canal, é um projeto de Deus aqui e não tenho dúvidas que o Senhor vai fazer grandes coisas. E é algo agradável, né, irmão? É muito objetivo. Eu fui em um culto esse tempo atrás aí, eu vou falar pra você, o camarada, ele pregou 40 minutos. 40 minutos de dízimo. E eu pensei que era a mensagem, né? Aí daqui a pouco ele falou assim: vamos levantar pra orar, pra pregar. Jesus! Aí eu vou falar pro irmão: não tem cabimento a situação dessa. A gente sabe que tudo tem um custo. Eu tenho um custo com isso aqui. Mas isso aí é uma lavagem cerebral, é um psicológico isso aí pra ver bem. 40 minutos só da questão de você falar de dízimo, é só Deus na causa. Então aqui é coisa light, é uma mensagem direta, objetiva, e é bênção pela graça de Deus. E você vê uma seriedade naquilo que você faz, porque tem muita situação por aí que é só Deus na causa. Mas enfim, muito obrigado, meu amigo. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida e da sua esposa. Para finalizar aqui, quero mandar um abraço para Renan Augusto, que está lá no Japão, lá. O Benção está lá, evangelista, está fazendo a missão lá do outro lado do mundo, lá, pela graça de Deus. Abraço, meu amigo. Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Desejar um ótimo domingo a todos. Até a próxima.